Hoje tenho para vos mostrar um hiperdesportivo, mas não é um hiperdesportivo qualquer. Este automóvel é um verdadeiro Fórmula 1 das estradas. Ele demorou vários anos a ser construído, foi um verdadeiro pesadelo técnico para a Mercedes, mas honestamente, e agora que está aqui ao meu lado, podemos reconhecer que é um dos projetos automóveis mais ambiciosos do século XXI. E já quase me esquecia, este é o Mercedes mais caro de sempre, alguma vez vendido em Portugal. Senhoras e senhores, Mercedes AMG One. Tudo começou em 2017, quando a AMG decidiu que queria colocar um motor do seu Fórmula 1 num carro que pudesse andar na estrada. Fácil? Nem por isso, mas a Mercedes estava muito longe de imaginar o que tinha pela frente. O projeto tornou-se tão complexo que, a dada altura, a própria Mercedes-AMG teve dúvidas que seria possível homologar este automóvel, mas outra coisa não seria de esperar. Afinal, estamos a falar de um motor que, por norma, na Fórmula 1, precisa de uma equipa de 20 engenheiros só para conseguir funcionar. Entre a apresentação do protótipo e a versão de produção passaram 5 anos. Problemas com emissões, afinações de motor, software, houve um pouco de tudo. Com todos os atrasos, a certa altura parecia que o One nunca iria sair do papel, mas em 2023 a AMG entregou finalmente o primeiro exemplar a um cliente. E com isso, todas as dúvidas em torno deste projeto foram dissipadas, com o AMG One a entrar para um lote restrito de projetos que se propuseram a levar para a estrada motores criados para a competição. Mas para perceber em toda a linha aquilo que o AMG One representa, é preciso recuar alguns anos, porque o AMG One exigiu bem mais do que apenas domar um motor de competição e dar-lhe a fiabilidade necessária para que ele pudesse ser colocado num carro de estrada. Não houve um capítulo onde os engenheiros da AMG não tivessem que dar um passo em frente e saltado para território praticamente desconhecido. Tudo isto exigiu inovação, decisões complexas, recursos enormes e uma espera muito longa, porque projetos assim não nascem todos os dias. Este é daqueles automóveis que começou a ser desenhado do interior para o exterior. Basicamente, os responsáveis por dar este corpo ao AMG One tiveram que criar uma carroceria que fosse capaz de estar à altura do portento tecnológico que está ali atrás dos bancos dianteiros. E por isso mesmo temos uma proposta também ela muito revolucionária do ponto de vista da aerodinâmica. E percebemos isso imediatamente aqui nesta dianteira, com estas duas entradas de ar laterais muito proeminentes. Temos também aqui nesta zona do capô estas saídas de ar com vários canais para, de certa maneira, encaminharem o ar, quer para o scoop que encontramos no topo do tejadilho, quer também aqui para estas tomadas de ar laterais, para, obviamente, arrefecer motor e caixa de velocidades. E depois, se calhar, a parte mais curiosa e mais tecnológica deste AMG One é o facto de nós contarmos com a aerodinâmica ativa. E para demonstrar esta parte, eu gostava de introduzir o Nuno Oliveira, Product Expert deste AMG One, um dos únicos no mundo que fez o curso que todos os compradores deste AMG One fizeram, sem ser clientes, obviamente, certo? Não levou nenhum para casa, pois não? E basicamente ele está no interior do carro. Eu, infelizmente, não posso entrar, mas o Nuno vai gentilmente ajudar-me aqui a ativar todas estas funções do AMG One para que vocês possam ver aí em casa tudo aquilo que este modelo é capaz de fazer. Nuno, podemos abrir estas flaps na dianteira e o spoiler traseiro? Nesta posição, nós conseguimos ter o máximo de downforce disponível, que são mais de 1000 kg, e obviamente isso permite-nos atacar as curvas a uma velocidade que, por norma, não está disponível para automóveis que estão autorizados a circular na estrada. Mas depois, quando chegamos a uma reta e queremos
usufruir de toda a velocidade máxima deste modelo, que está limitado aos 352 km por hora, então não queremos nada a arrastar-nos e por isso mesmo estas flaps aqui nas cavas das rodas dianteiras fecham por completo e aquele spoiler traseiro também recolhe para que o arrasto aerodinâmico seja o mínimo possível. Mas os trunfos aerodinâmicos deste AMG One não se esgotam aqui. Basta, por exemplo, olhar aqui para estas enormes reentrâncias laterais que permitem, obviamente, encaminhar todo o ar que atravessa este modelo. Depois, aqui bem às costas deste AMG One, por cima do compartimento do motor, encontramos esta barbatana em fibra de carbono, também ela muito inspirada naquilo que nós encontramos nos monolugares de Fórmula 1 da Mercedes AMG. E depois, porque este modelo equipa um sistema de suspensão do tipo pushrod no eixo traseiro, os engenheiros e os designers da marca alemã tiveram muita liberdade e, acima de tudo, muito espaço para conseguirem desenhar este gigantesco difusor de ar traseiro, que é, obviamente, responsável, juntamente com este spoiler, por manter esta traseira do AMG bem preso ao asfalto. E, claro, falar de semelhanças com o mundo da Fórmula 1 também nos obriga a olhar para esta enorme ponteira de escape. E chegou a altura de falar da peça mais importante deste AMG One. Estou a falar do coração deste modelo, que é um motor V6 com 1.6 litros de capacidade, com 574 cavalos, que foi diretamente derivado do monolugar da Mercedes AMG na temporada de 2016. Temporada onde Nico Rosberg acabou por ser campeão do mundo de pilotos. Mas, como eu estava a dizer, este motor V6 aqui surge associado com 4 motores elétricos. 2 montados no eixo dianteiro, um diretamente montado na cabota e outro montado no turbocompressor. E tudo isto aqui somado dá-nos uma potência total de 1063 cavalos, que é um número só por si impressionante. Quanto ao número de binário máximo, a Mercedes AMG foi muito prática ao dizer que este sistema motorizo é tão complexo que foi simplesmente impossível conseguir medir esse número. Isso obviamente já nos diz bem aquilo que este Mercedes AMG One é capaz de fazer. 0 aos 100 em 2.9 segundos, 0 aos 200 em 7.3 segundos. São números notáveis, mas agora eu acho que chegou a altura de nós ouvirmos este V6 a roncar. E para isso vou novamente chatear aqui o Nuno Oliveira para ele nos deixar ouvir este menino. Dá para desligar? Não. Gosto do caráter deste AMG One. Liga quando lhe apetece e desliga-se quando lhe apetece. Mas, honestamente, há bandas sonoras piores para se estar a ouvir. E para híbrido plug-in não tem um som nada mau. Agora, num tom um bocadinho mais sério, este motor térmico, obviamente, é o coração e a alma deste AMG One. Mas foi também ele que deu as maiores dores de cabeça aos engenheiros da Mercedes AMG. Tal como eu comecei por dizer no início deste vídeo, estamos habituados a que na Fórmula 1 este motor precisa de uma equipa de 15, 20 engenheiros para funcionar corretamente. E aqui o desafio, obviamente, foi colocá-lo dentro de um automóvel de estrada que terá que estar preparado para ser usado todos os dias. E isso só por si foi uma missão hercúlea para todos os engenheiros da Mercedes AMG, mas que a dado ponto também se tornou aqui numa espécie de desafio, como que a máquina não vai nunca vencer o homem. Mas vai obrigá-lo a trabalhar, e muito, para conseguir domar esta fera, sobretudo quando os proprietários deste AMG One o levarem a fazer aquilo para o qual ele foi criado, andar a fundo em pista. Aí, nesses cenários, há várias formas de explorar todo este poderio mecânico. Podem optar pelo modo Race, que procura privilegiar a recuperação da energia e manter sempre a bateria carregada. Há o modo Race Plus, que trabalha ao máximo com a aerodinâmica ativa do carro e reduz a altura ao solo em 37 mm à frente e 30 mm atrás. E para quem quiser emoções fortes, existe ainda uma espécie de modo de qualificação chamado Strat 2, onde tudo foi pensado para um máximo desempenho em pista. Se falarem com os engenheiros de Affalterbach, eles dir-vos-ão que foi para isto que passaram inúmeras horas a desenvolver o AMG One. Mas calma, há um modo especialmente pensado para quem não quer correr riscos, seja em estrada ou em pista, chamado Race Safe.
privilegia os motores elétricos e só chama para a conversa um motor de combustão quando necessário. E já quase me esquecia, este é um híbrido plug-in, por isso ele também consegue andar em modo 100% elétrico. Faz apenas 18 km e está limitado aos 200 km por hora. Mas, sinceramente, aqui para nós acho que ninguém olha para este AMG One e pensa aquilo que eu queria mesmo era conduzi-lo em modo elétrico. Isso não acontece. Aqui no interior, dificilmente este AMG One poderia ser mais simples. Tudo foi levado ao limite no que ao peso e no que à função diz respeito. Não temos aqui mordomias em excessivo, por assim dizer, mas temos aquelas coisas que já ninguém dispensa num carro atual, mesmo quando estamos a falar de hiperdesportivos de vários milhões de euros. Temos, naturalmente, condutas para ar-condicionado, temos também, obviamente, um sistema multimédia que, curiosamente, assenta aqui num sistema com ecrã de 10 polegadas, que é inteiramente semelhante àquilo que nós encontramos, por exemplo, no Mercedes Classe A, e a esse nível, confesso que fico um bocadinho desiludido. Gostava que a Mercedes, já que fez um projeto tão ambicioso, gostava que a Mercedes tivesse sido aqui um bocadinho mais arrojada na escolha e, acima de tudo, na integração deste painel de instrumentos digital e também deste ecrã multimédia. Mas, tirando isso, eu diria que não há aqui rigorosamente nada a apontar ao interior deste modelo. Conta com estas duas fantásticas baquês fixas. Aqui a única coisa que move é mesmo a pedaleira, assim que nós temos aqui uma alavanca bem ao centro das pernas de condutor para que seja possível encontrar, sem mexer no banco, a posição de condução perfeita. Depois temos também aqui um volante do tipo mesh, que também é em tudo semelhante àquilo que nós encontramos no monolugar de Fórmula 1. É aqui que nós temos os comandos rápidos para controlar rigorosamente tudo aquilo que acontece neste automóvel, desde as flaps na dianteira, ao spoiler traseiro, ao facto deste modelo também ter uma suspensão que pode descer 37 mm à frente e 30 mm atrás. É aqui que nós podemos controlar rigorosamente tudo. E é aqui que temos o botão mágico do DRS. Mas claro, eu diria que é impossível olhar para o interior deste modelo e não reparar em todo o trabalho que foi feito ao nível da fibra de carbono. Nós temos aqui uma monocoque em fibra de carbono e, tal como acontece nos monolugares de Fórmula 1, quer o motor, quer a caixa de velocidades estão diretamente acoplados a esta monocoque. Não há aqui qualquer apoio de motor, tudo está integrado de maneira a que este motor e esta caixa de velocidades estejam diretamente presos a esta estrutura. Tudo foi pensado para que motor, caixa, monocoque, suspensão seja um e apenas um elemento. Não me canso de o dizer, o AMG One é engenharia no seu estado mais puro. Tem argumentos que poucos carros de estrada na história conseguiram ter. Do chassi monocoque em carbono ao sistema de travagem com discos carbocerâmicos, passando pela suspensão pushrod, pela embreagem de competição em carbono e pela complexa caixa com 7 velocidades, sem esquecer, obviamente, todo o sistema híbrido e o motor V6, tudo foi pensado para ser levado ao limite, seja em pista, num evento organizado pela Mercedes-AMG ou simplesmente para navegar tranquilamente pelas ruas do Mónaco, onde a exclusividade deste modelo não passa despercebida. Claro que tudo isto tem um preço, 2,5 milhões de euros antes de impostos, mas as 265 unidades que a Mercedes-AMG vai construir deste modelo estavam todas esgotadas antes mesmo da produção arrancar. Mas quem comprar este AMG One não está apenas a comprar um automóvel, está a levar para casa um verdadeiro pedaço de história. E tendo em conta os tempos que atravessamos e as normas de emissões atuais, eu diria que este é um daqueles projetos que muito provavelmente não se vai voltar a repetir. Espero que tenham gostado e marcamos encontro no próximo vídeo da Razão Automóvel.